No Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência. O Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual foi aprovado por esse governo. Mais de 8 milhões de pessoas serão beneficiadas. Vamos falar do programa Asfalto Liso, que promete pavimentar mais de 450 quilômetros de rua no Rio de Janeiro em menos de 3 anos. Olá, começa agora mais uma edição do Estúdio F. A maioria dos estados brasileiros registrou um aumento na violência contra a mulher. Segundo o levantamento do Observatório de Segurança, pelo menos uma mulher sofre violência a cada 4 horas no Brasil. Machismo e misoginia são temas constantemente presentes na vida da mulher brasileira. Denúncias de assédio moral, sexual e xingamentos se tornaram normal na realidade delas. Com essa informação nas mãos, elas passaram, a reivindicar os seus direitos. O problema é que, nesse reivindicar os direitos, muitos homens não preparados, veem na forma de rejeição, porque daí o que acontece, elas começam a rejeitar, masculinidade tóxica ou ou quando os seus direitos eles são negligenciados, isso para o outro chega como rejeição. Como assim você não me aceita? Relatos como esses mostram a preocupação que as mulheres sofrem no seu dia a dia em relação a assédio e em relação a abuso. Mas números que inicialmente assustam, aterrorizam quando se analisa casos mais perversos. Um relatório feito pelo Observatório de Segurança apontou que a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência no Brasil. A Bahia é o estado do Nordeste com o maior número de casos de feminicídio, com um aumento de 58%. São Paulo tem a maior estatística do Brasil, com um caso de violência acontecendo a cada 10 horas. O Rio de Janeiro teve uma alta de 45% e o número de estupros dobrou. Em outros estados do Nordeste, como em Maranhão, Pernambuco e Piauí, os dados também preocupam. Segundo a pesquisa, grande parte dos crimes são cometidos por companheiros e ex-companheiros das vítimas. A psicóloga Ana Paula Lima afirma que uma boa forma para a mulher se proteger desses casos é evitando relacionamentos tóxicos e promover o amor próprio. Você precisa se abastecer de amor próprio, você precisa se conhecer. O que é bom para você, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Tem que aprender a falar não, tem que aprender a falar sim para você. Só que tudo isso requer prática. Alguns homens, começam a fazer dessa vida um inferno. Fazem com que elas tirem todos os vídeos, fotos, às vezes tem mulheres que têm foto com o filho. Elas jogam fora por conta desses novos relacionamentos extremamente abusivos. O que esses homens usam no início dessa relação? Essa palavra tem que estar na mente dessas mulheres: controle. Para denunciar casos de violência doméstica, ligue para o número 180, o canal oficial para o Central de Atendimento à Mulher. O Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual foi aprovado pelo governo federal. A distribuição gratuita de absorventes beneficiará mais de 8 milhões de pessoas. O Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual é uma das medidas para proteger as mulheres e combater a desigualdade de gênero. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nessa barbárie. O poder de adquirir coisas diminuiu graças ao desemprego, e com os preços dos absorventes, pessoas de baixa renda não conseguem o básico para a higiene pessoal, e isso pode trazer muitos problemas. A palavra técnica são as leucorreias, São as infecções vaginais, E também as vulvites, quer dizer, a inflamação externa, provocariam assaduras. São odores, tudo isso causados por elementos não ideais nesse período. Cerca de 8 milhões de pessoas serão beneficiadas pela iniciativa que tem como investimento 418 milhões por ano. A oferta gratuita de absorvente começou a ser implementada pela educação, que já disponibilizou absorventes em algumas escolas públicas. O programa beneficia pessoas em situações precárias que menstruam, então mulheres cis, homens trans, pessoas não binárias, intersexo, mulheres em privação de liberdade e que estão cumprindo medidas socioeducativas. Você pode encontrar o auxílio em lugares como postos de saúde, clínicas da família, o mais próximo de você, escolas públicas, sistemas carcerários e lugares com apoio do SUS. O que nós não queremos é ser excluídas. Então é uma sociedade de andar lado a lado, homens e mulheres com direitos iguais. Vamos falar do programa Asfalto Liso,
que promete pavimentar mais de 450 quilômetros de rua no Rio de Janeiro em menos de 3 anos. Cerca de 130 milhões de reais estão sendo investidos a fim de que se tenham estradas com melhores condições para a locomoção da população carioca. Até 2024, devem ser pavimentados cerca de 5 milhões de metros quadrados por toda a capital fluminense. Está bem avançada, mas aqui é um contrato de 3 anos mais ou menos. 3 anos, entendeu? Mas quando está chovendo ele não pode trabalhar, porque é asfalto, aí não pode trabalhar. Mas tá andando, tá super animado. A iniciativa do asfalto liso começou em fevereiro de 2022 e tem previsão de término para 2024. Até agora foram pavimentados mais de 168 quilômetros de vias em toda a cidade. Bom, aqui onde eu trabalho, eu presto serviço aqui está melhorando bastante, porque estava enchendo de água aqui, parecia uma piscina isso aqui e acabou perdendo até uns carros do meu cliente ali da Porsche ali. Então melhorou bastante aqui. Agora, na área onde eu moro, freguesia, está complicado. Mesmo com diversas obras por toda a capital carioca, o trânsito não vem sendo afetado de forma drástica. Para minimizar os impactos, a prefeitura decidiu que os trabalhos devem ser realizados das 9 da noite até as 6 da manhã. Você vai ver a seguir. O governo federal libera verba para a Lei Rouanet. O Teatro Municipal no Rio é um dos maiores beneficiados. A educação neste país tem que ser para todos. Por isso, o Enem é de graça para quem mais precisa. Saiba se você tem direito à gratuidade da taxa de inscrição do Enem e faça seu pedido até 28 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Posto é aquele que tem a sua energia. Energia pro ataque. Vai na performance da gasolina Pódio. E na defesa, proteção de grid, amigo. A BR Mania tem a energia das barrinhas e energéticos. As energias dão uma força pro futuro. Tipo etanol, carro elétrico, tipo bike, tá ligado? E pra aproveitar toda essa energia, cashback, paga no Premia. Shows e promoções, troca no Premia, vai. A sua energia tá no Posto. E Posto é Posto Petrobras. Então, Pedro, você já ouviu falar sobre racismo ambiental? O tema é um pouco discutido, mas que afeta muito a população de bairros pobres do país. Falar sobre racismo ambiental é falar sobre territórios marginalizados e vulneráveis a qualquer tragédia. É falar sobre espaços invisíveis às políticas públicas e a investimentos. A expressão é uma denúncia de que as pessoas historicamente abandonadas pelas autoridades são as mais afetadas por poluição, inundações e desastres. Tem sido cada vez mais comum eventos climáticos extremos. A tendência é que esse seja o nosso novo normal. Através do aquecimento global e com as chuvas fortes, deslizamentos, enchentes e alagamentos vão ser cada vez mais vistos na nossa sociedade. Esses episódios são produzidos e não frutos de desastres naturais. Dizem mais a respeito sobre poder público e sobre qual população é mais afetada. A comunidade do Rio das Pedras, na Zona Oeste, é uma das várias que sofrem com a falta de acesso ao básico, como água limpa e tratada, rede de esgoto e coleta de lixo. Aqui em Rio das Pedras, dia de chuva é quase impossível de se transitar. Qualquer tipo de chuva, a maioria da favela fica totalmente inundada. Muito pelo descaso com a coleta de lixo. Tanto é que dentro de Rio das Pedras mesmo tem próprios moradores que fazem a coleta e cobram uma taxa voluntária, no caso. O Rio é um dos lugares com o maior número de pessoas morando em áreas de risco. Um levantamento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais mostra que existem 925 mil pessoas nessa situação. Ter essas regiões periféricas lidando massivamente com as consequências ambientais é ter essa população mais vulnerável ainda mais exposta ao perigo. Quando a gente vai pensar na população mais pobre, mais periférica, ela é sempre que mais sofre com esses problemas, né? Quando tem alagamento, aonde primeiro chega os caminhões da prefeitura para desobstruir as águas pluviais, nas áreas consideradas nobres, né? Quando tem o deslizamento, quando tem os alagamentos,
né? Com o deslizamento tem perdas de vidas, né? E das perdas materiais. Os alagamentos geralmente são as perdas materiais, onde a pessoa tem que reconstruir tudo. Ainda querem culpabilizar essa população por aquele problema que não é responsabilidade deles. Se o poder público deu a permissão para essa moradia, ele também tem as condições de fazer obras, de realizar obras naqueles lugares, para que não haja o alagamento e a população perca tudo. Pois é, Larissa, vamos falar agora de futebol. Flamengo e Fluminense começam o Campeonato Brasileiro em momentos muito diferentes. O rubro-negro vem de fracassos em todas as finais de campeonato nesse ano. Já o tricolor, com o título carioca, chega bem mais confiante do que o seu rival. Pedro, Cano, Gabigol e Marcelo. A final do Campeonato Carioca reuniu alguns dos principais craques do Brasil. Flamengo e Fluminense fizeram a quarta final de estadual seguida e o tricolor saiu com o bicampeonato. Muito especial, a gente não quer parar por aqui, queremos muito mais, mas é muito bom começar o ano dessa maneira. A gente sabe que é um ano longo, com muitos desafios. E o primeiro foi vencido, graças a Deus. Aqui nas Laranjeiras, o clima de festa. O Fluminense venceu mais um título carioca contra o maior rival, com direito a baile. 4-1 e canto de olé na torcida. Aqui na Gávea, o clima não está nada agradável. Após 5 títulos perdidos e 3 vices no ano, o Flamengo demitiu o técnico Vitor Pereira. Mundial, Supercopa, Recopa, Taça Guanabara, derrota na estreia da Libertadores e goleada no Carioca. O início de ano do Flamengo gerou uma crise e o rubro-negro deve começar o Brasileirão ainda sem técnico. A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro será no Maracanã, no domingo, contra o Coritiba. Embalado, o Fluminense vai até Belo Horizonte para enfrentar o América, no sábado. O técnico do Flu, Fernando Diniz, acredita que o ritmo será mantido. Fazer um esforço máximo para que a gente consiga ter o pé bem no chão e fazer o nosso melhor. A Lei Rouanet volta a receber a atenção do governo federal. O Teatro Municipal no Rio de Janeiro é um dos principais beneficiados. Há quase 115 anos, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das principais casas da arte brasileira, vem recebendo em seu palco grandes apresentações de balé, orquestras e corais. Durante esse tempo, a história do monumento se misturou com a história da cultura brasileira. E agora, com o retorno das políticas de incentivo cultural, a construção é símbolo de mais um momento importante para a indústria criativa do país. Através da Lei Rouanet, o teatro pode receber um orçamento de mais de 37 milhões de reais para a revitalização do seu palco, um incentivo inédito. No ano passado, a gente fechou uma parceria com uma empresa especializada na área, que já fez outras grandes obras pelo país, como a do Museu do Ipiranga. E aí ele apresentou na Lei Rouanet o projeto de revitalização do palco. O projeto foi aprovado, mas ainda não captamos o valor. Então a gente espera captar em breve, se Deus quiser, e será assim através da Lei Rouanet. A Lei Rouanet beneficiou diversos setores culturais brasileiros, incluindo o Teatro Municipal. Através desse mecanismo, a economia brasileira gira. De acordo com o Ministério da Cultura, até 2018, o impacto econômico da Lei Rouanet foi de 49,8 bilhões de reais para o Brasil. Reforçando os valores, um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o incentivo traz um retorno 59% maior do que o valor investido. Isso quer dizer que para R$1 gasto, retornam R$1,59. Com esperança em dias melhores, o novo acordo da Lei Rouanet serviu para dar um ânimo para o pessoal que ama e trabalha com a cultura em nosso país. Qualquer ajuda que a gente recebe é bem-vinda e numa situação em que o governo está tão disposto a ajudar a cultura, a ajudar as pessoas que fazem cultura, que trabalham com cultura aqui no Brasil, é tanto um alívio quanto um incentivo para a gente continuar funcionando da melhor forma possível. Essa foi mais uma edição do Estúdio F. Obrigada pela companhia e até a próxima!